Agora, a gente vai fazer a bola grande, tá? Que são 3, certo? Mas tudo vai depender do tamanho que você quer o seu trio de mesa. Você pode fazer com 4, com 5, vai depender da mesa que você vai fazer. Geralmente eu faço com 3, certo? Quando eu faço alguma mudança, quando é para uma mesa de 4 lugares, eu faço menor a bolinha, né? E quando é para uma mesa de 6 lugares, eu faço um pouco maior, tá? Esse vai ser para a mesa de 6 lugares. Então, eu vou começar aqui com o anel mágico. Se você não conseguir fazer o anel mágico, você faz aí 4 ou 5 correntes que dá certo. E fecha com um ponto baixíssimo, tá? Aqui já é o primeiro ponto, eu vou fazer mais 2. E aqui dentro, desculpa, gente, é ponto baixo, tá? Eu fiz o primeiro, aqui dentro vou fazer mais 13 pontos, 12 pontos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Finalizei aqui os meus pontos baixos, certo? Contando com o primeiro pontinho que a gente fez, são 13. E contando aqui em cima, são 12 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem que fazer mais um. 12, tá? A bolinha pequena, essa aqui, são 11 pontos, contando em cima e contando com o primeiro pontinho que a gente fez, são 12, certo? É um a menos. Então, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fechar aqui. Não fecha muito, para não ficar muito apertado aqui. Depois que a gente terminar a próxima carreira, a gente fecha tudo, tá? Então, fechei aqui com ponto baixíssimo, alongo um pouquinho essa laçada, venho aqui por trás, no próximo ponto, puxo a laçada. Essa é a forma que eu faço para ficar a emenda aqui bem discreta, tá? Você faz aí da melhor forma que você achar, certo? Aí eu volto aqui, mesmo lugar, puxo a laçada bem pequenininha, tá? Passo por um, depois por 2. E uma correntinha. Fiz aqui o meu primeiro ponto alto falso, tá? Aqui em cada ponto baixo de base, nós vamos fazer 2 pontos altos. Essa carreira é toda de aumento, só que nesse primeiro ponto eu não faço o primeiro aumento aqui, logo no início. Eu faço depois que eu dou a volta toda e fecho aqui, tá? Porque assim a carreira fica toda bem fechadinha, não fica aquele espaço entre os pontos, certo? Então, vou aqui no próximo, faço um ponto alto e um aumento. No próximo ponto também um ponto alto e um aumento. No próximo, um ponto alto e um aumento, tudo no mesmo espaço. E assim você vai seguindo. Para cada ponto de base, 2 pontos altos juntos, que é um ponto alto e um aumento. Vamos fazer até chegar aqui. Ponto alto, um aumento. Aqui a gente vai chegar aqui naquela laçadinha que a gente deu. Fica um pouquinho mais duro, né?
mas dá pra fazer, tá, gente? Da mesma forma, 2 pontos altos juntos. E aqui também na última, ó. Chegando aqui na última. No último pontinho, né? 2 pontos altos juntos. E aqui, ó, o pontinho falso que a gente fez, o ponto alto falso. No mesmo espaço, eu faço, que é o nosso aumento, né? Eu faço um ponto alto. Fecho aqui, ó, no próximo ponto, com um ponto baixíssimo, certo? Vou alongar aqui um pouquinho para eu fechar aqui, ó. Eu gosto que fique bem fechadinho esse início, tá? Se você quiser, já pode arrematar logo agora, da mesma forma que eu arrematei aquela bolinha pequena, certo? Eu vou arrematar no final. Aqui, vamos para a próxima carreira. A próxima carreira é toda de ponto baixo, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? A mesma coisa. Eu vou entrar aqui, ó, para fazer a emenda invisível. Por trás, puxo a laçada, né? Dou uma alongadinha aqui, puxo pra frente, faço um ponto baixo falso, certo? Nessa carreira, porque assim, o modelo original, a artesã, que é da Turquia, né, a Neve Design, ela faz toda essa carreira sem fazer nenhum aumento. Toda vez que chegar nessa carreira de ponto baixo dela, ela não faz nenhum aumento. Só que o fio que ela usa lá é diferente, né? E eu encontrei um vídeo onde uma artesã brasileira fazia aqui aumentos, né? Seguindo aquele mesmo passo a passo do redondo perfeito. Para mim também não deu certo. Fazer sem aumento em curva e fazer com aumentos, ele ficou cheio de todo embabadando. Então, eu resolvi fazer dessa forma. Eu faço apenas 4 aumentos, né? Aqui na emenda, eu faço de conta aqui que tem uma linha imaginária, certo? E aqui eu faço aumentos aqui nas extremidades. Um aqui, outro aqui e outro aqui. Assim eu sigo todas as carreiras de ponto baixo que eu tenho daqui pra frente, tá? Eu vou usar marcador, geralmente eu não uso marcador, mas eu vou usar marcador aqui para vocês entenderem, certo? Faço de conta que aqui é o meio, e a vantagem de fazer assim é porque também não vai ficar nenhuma marcação, certo? Ó, faço de conta que aqui é o meio, né? E eu faço aqui se fosse quadrado, seria os 4 cantos, entendeu? Aqui vai ser onde eu vou fazer, não precisa marcar, contar pontos certinho, não, tá? Você vê aí no seu, onde você acha que vai ser os 4 cantos do seu trabalho. E aí, você coloca os marcadores, né? Eu, geralmente, como eu já falei, não uso, mas eu vou colocar aqui para vocês entenderem como é a aula, certo? E vou seguir agora a carreira de ponto baixo. Essa carreira, gente, vocês prestem atenção para não arrochar muito, né? Não puxar muito, para não ficar muito apertado o ponto, certo? Ó, aqui chegamos onde eu marquei, vou fazer 2 pontos altos, que é um aumento, né? 2 pontos baixos, desculpa. No mesmo lugar. Dessa forma, eu já fiz vários, né? Vários trilhos de mesa turco, e eu sempre faço dessa forma, tanto com barbante como fio 100% algodão, que é isso que eu tô fazendo aqui.
e sempre deu super certo, tá, gente? Faz essa carreira toda aqui pra vocês verem. Aumento aqui. Aumento. Aqui da mesma forma. Como é aquela laçadinha, né, que a gente passa, ela vai ficar um pouquinho mais durinha, certo? Mas dá pra você identificar aí aonde fazer o ponto, tá? Essas duas últimas. Fecho aqui com ponto baixíssimo no próximo ponto. Ó. Ficou retinho. E você vai fazendo e vai passando assim na mesa, passando a mão para os pontos se ajustarem, certo? Eu faço dessa forma com 4 aumentos. Mas se você vê que aí o seu ponto ainda ele tá encurvando, você pode fazer mais um aqui, tá? Fora aqueles 4 que eu marquei e mais um aqui entre eles também. Um aqui e outro aqui, né? Assim e assim. Aí fica a seu critério. Tá? Para mim, 4 pontos é suficiente, 4 aumentos. Vamos para a próxima carreira. Da mesma forma, ó, dou uma largadinha na laçada, venho aqui no próximo ponto, passo por trás, puxo para trás. Eu volto aqui no mesmo ponto, puxo uma laçadinha, passo por uma, depois por duas, mais uma correntinha. Fiz o primeiro ponto alto falso. Nessa primeira carreira de ponto alto, a gente não fez toda de aumento. Nessa próxima, é aquela mesma lógica do redondo perfeito. Na próxima vai ser um ponto sozinho e um aumento. Um ponto sozinho e um com aumento. Um ponto sozinho e um com aumento, tá? Assim, ó. Vamos fazer aqui também a mesma lógica. Faço de conta que aqui tem um aumento, porque eu só faço o aumento dele quando eu dou a volta toda e termino aqui, tá? Então, aqui, ó, vou fazer um sozinho. Próximo ponto é aumento. Então, vai ser 2 no mesmo espaço, no mesmo lugar. O próximo, sozinho. No próximo, 2 pontos no mesmo lugar, né? Que é o aumento. O próximo, sozinho. No próximo, 2 no mesmo lugar, que é o aumento. Assim, você vai fazer por toda a volta, tá? Não precisa se preocupar com quantidade de pontos. Aqui nesse trabalho, nós vamos fazer a técnica do redondo perfeito, mas não precisa ficar aquela quantidade exata de pontos, não, porque tem os aumentos entre as carreiras, né? Os aumentos das carreiras de ponto baixo. Faça a sua aí e a gente se encontra aqui no final. Chegando aqui já no final da nossa carreira. Você vai seguindo aí. Aqui um sozinho. Esses dois últimos pontos, eles são difíceis de fazer, mas é assim mesmo, dá pra fazer, tá, gente? Aqui, ó,
o primeiro ponto alto da carreira, né, que eu fiz sem aumento, vou fazer o aumento dele agora, certo? Esse fio não tá muito bem torcido. Eu fico enganchando às vezes. Venho no próximo, venho aqui na cabecinha do ponto, fecho com ponto baixíssimo, certo? Aqui, vamos fazer a próxima carreira, mesma coisa, alargo um pouquinho, tá, gente? A laçada, venho aqui por trás do ponto, puxa a laçada. E vou agora para a próxima carreira, que é a mesma coisa. A gente vai repetir essa carreira aqui. Sempre é assim. A gente só vai repetir, tá? Ó. Aqui eu faço de conta, né, que tem uma linha aqui. Vou colocar aqui, ó. Marcar aqui como se fosse, né, 4 cantos. Para eu fazer os meus aumentos. Eu faço com 4. Você pode fazer aí com 4, se você vê que, mesmo assim, no seu ponto, se o seu ponto for apertado, como eu já falei, você pode fazer, aumentar mais alguns, tá? Não precisa ser, é só para ter uma ideia, tá, gente? Você pode fazer mais um aumento aqui no meio e ver como é que como é que fica, né, o seu redondo aí, se fica retinho. Aqui, o segredo desse trabalho é deixar a bola retinha, tá? E aí, se o seu ponto for muito apertado, você faz mais um aumento aqui. Se você vê que ainda tá encurvando, você faz mais um aumento aqui e outro aqui, tá? Pra mim, não tem necessidade. Eu faço sempre só com esses 4. Vamos lá fazer? Vou fazer aqui com vocês. O primeiro ponto. Volto, passo pelos dois. Formou o primeiro ponto baixo. Vou fazendo um ponto baixo para cada ponto. Chegando aqui onde eu marquei, faço 2 pontos baixos no mesmo espaço. Aí, vou fazendo o resto só um ponto baixo para cada ponto. E assim, você vai fazendo por toda a carreira, tá? Até chegar aqui no final. Você aumenta onde você marcou e o resto é um ponto para cada ponto, ok? Aqui finalizando a carreira. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. Desculpa, gente, deu uma tossidinha. Que da mesma forma das outras carreiras. Gente, ele é muito simples de fazer, esse trilho. Ó, você vem aqui, sempre o fechamento eu faço dessa forma, tá? Eu acho que fica muito discreto a emenda, né? E do lado da vez também, olha. Fica bem discreto, né? Não dá pra ver. Não dá assim, não fica aquele negócio alto aqui, tá? Aí, então, volto aqui no mesmo lugar, puxo uma, depois 2 e faço uma correntinha. Primeiro ponto alto falso. Na carreira anterior, nessa de ponto alto, a gente fez um sozinho e um aumento. Um sozinho, um aumento. Agora, nós vamos fazer 2 sozinhos e um aumento. O aumento no terceiro ponto, tá? Então, aqui, ó, um ponto alto sozinho, 2 pontos altos sozinho. No terceiro, a gente faz um aumento. Para que você não se perca, nesse trabalho aqui é assim, ó. Cada carreira, ó, a primeira carreira foi no segundo. A terceira carreira é no terceiro e assim, né, sucessivamente. A cada carreira, o aumento vai ser naquele ponto, né, que é a quantidade de pontos da carreira também, que é a mesma quantidade da carreira. Por exemplo, aqui é a terceira carreira, o aumento vai ser no terceiro ponto. A quarta carreira de ponto alto, o aumento vai ser no quarto ponto. E assim, né,
a gente vai seguindo. Ó, então, vou fazer aqui, ó, mais 2 sozinhos. No terceiro ponto tem o aumento. Assim, você vai fazendo toda a carreira. 2 sozinhos, no terceiro um aumento. 2 sozinhos, no terceiro um aumento. A gente se encontra aqui no final. Então, chegando aqui no final da terceira carreira de ponto alto, aqui, olha, eu fiz 2 sozinho, aqui seria um aumento. Só que, como eu já tenho esse aumento aqui para fazer, eu não vou fazer aumento aqui, tá? Vou fazer só um mesmo, sozinho, só um ponto. Coloquei no lugar errado aqui. Só um ponto alto, sozinho. E vou fazer o aumento do início, né? Como eu já falei para vocês, sempre eu faço o aumento do início no final da carreira. Fechei com ponto baixíssimo. Alongo só um pouquinho, venho aqui no próximo. Volto aqui no mesmo lugar, faço um ponto baixo, certo? Aqui sempre é assim, gente. Sempre, é só repetição. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Marcar. Marcar onde eu vou fazer os 4 aumentos. E é só isso. Ai, cadê o outro? Deixa assim. Então, eu vou começar aqui. O outro vai ser bem aqui. Sumiu o meu outro marcador, mas o outro é mais ou menos bem aqui. Então, eu vou começar aqui, ó. Um ponto alto em cada... desculpa, um ponto baixo em cada ponto alto de base. Quando chegar aqui, faço um aumento. E aqui eu vou continuar. Um ponto para cada ponto de base. Quando eu chegar aqui, 2 pontos, que é o aumento, 2 aqui e 2 aqui. E o resto tudo igual. Finalizando aqui a carreira de ponto baixo. Prendo com ponto baixíssimo. Alongo a laçada. Vou aqui no próximo ponto. Puxo para trás. Ajustar aqui, né, gente? Ó. Fazer o primeiro ponto alto falso. Tiro uma, depois 2. Depois uma correntinha. Agora aqui nós vamos para 1, 2, 3, 4 carreira. Então, o aumento vai ser no 4º ponto, tá? São 3 sozinhos. 1, 2, 3. Lembrando que o aumento desse aqui primeiro eu só faço no final, né? Como vocês já sabem. Aqui no 4º, faço um aumento, que são 2 pontos altos no mesmo lugar. Aí, de novo, mais 4 sozinhos. 4 pontos altos sozinhos. 1, 2, 3. No 4º, um aumento.
E aí, você vai fazendo assim por toda a volta. 3 sozinhos no quarto, 2 pontos altos juntos, que é o aumento, tá? Vamos fazer até dar a volta toda e a gente se encontra aqui no final. Então, cheguei aqui no final da carreira, né? Vou fazer aqui o aumento do primeiro ponto da carreira, que é aquele ponto alto falso. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. E vou agora fazer uma carreira de ponto baixo. A mesma coisa que a gente fez nas outras, tá, gente? Ó. O começo é sempre igual. Venho aqui, puxo a laçada pra trás. Ajusto, né? Puxo pra frente. Faço um ponto baixo falso, certo? Mesma coisa. Mesma coisa. Você vai fazer aqui uma linha imaginária e marcar como se fosse assim quatro pontos, né? Como se fosse assim, se fosse o quadrado, seria 4 cantos. Porque aqui são as extremidades, né, do trabalho, para que ele não fique encurvando, certo? Não precisa contar nada, é só olhar, vai no olhômetro mesmo. Certo? Aqui vai ser onde eu vou fazer os aumentos. Muito simples, gente. Muito simples de fazer esse trilho e o resultado é maravilhoso. Eu faço muito ele. A minha primeira encomenda, assim, né? Minha primeira encomenda mesmo, assim, de forma profissional, foi um trilho desse. E eu fiquei doidinha porque eu nunca tinha feito na época. E foi aí que eu fui, né, pesquisar, encontrei a artesã criadora, que é uma artesã turca, mas no canal dela tem um passo a passo, mas ela não fala nada de português. E foi uma luta, gente, até que eu cheguei nessa forma que eu tô falando mostrando aqui para vocês hoje. Então, aqui muito simples, vocês vão fazer um ponto para cada ponto e onde está marcado, vocês vão fazer 2 pontos baixos, num ponto só, né? Num espaço só. Vamos lá fazer, a gente se encontra aqui no final. Cheguei aqui no final da carreira, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, no primeiro ponto baixo. Volto aqui. No próximo ponto, né? Aí volto no mesmo lugar, passo por uma, 2 e uma correntinha. Agora é a quinta carreira, então vão ser 4 pontos baixos, 4 pontos altos sozinho e no quinto ponto um aumento, tá? 1, 2, 3, 4. Aí no quinto é 2 pontos no mesmo lugar, né? Que é o nosso aumento. Assim a gente vai fazer por toda a volta, tá? 1, 2, 3, 4. No quinto, 2 pontos juntos, que é o nosso aumento. Vamos fazer por toda a volta, tá? Então, gente, terminei a quinta carreira de ponto alto. Vou fazer agora a carreira de ponto baixo aqui.
Quando é um trilho de mesa para mesa de 4 lugares, então eu finalizo com essa próxima carreira que a gente vai fazer aqui, tá? Mas como eu vou fazer para 6 lugares, então eu vou aumentar um pouquinho, né? Eu vou fazer essa aqui de ponto baixo, mais uma de ponto alto e a última de ponto baixo que vai ter uma diferença, tá? Então vamos começar aqui. Vou fazer aqui o comecinho para vocês, como eu faço todas, né? Ajustar a laçada. Passo a laçada para trás aqui. E puxo para frente. Gente, qualquer barulhinho que vocês ouvirem, vocês desculpem aí, porque a minha filha tá em casa, né? Ela já chegou da escola, ela tá assistindo televisão, tá? Vocês ignorem, por favor. Então, vai um ponto para cada ponto alto. Um ponto baixo para cada ponto alto. Chegando aqui, né, onde a gente marcou, onde eu marquei 2 pontos baixos no mesmo lugar. E assim, vamos fazer por toda a volta. Toda a volta. Finalizei aqui a carreira de ponto baixo, certo? Como eu falei para vocês, se eu fosse fazer o trilho de mesa para uma mesa de 4 lugares, eu já ia encerrar aqui, tá? Mas aí nós vamos fazer mais uma carreira de ponto alto agora, que vai ser a última. E depois dela, uma de ponto baixo, só que vai ter uma pequena diferença. Tá? Essa aqui é a sexta, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser a sexta carreira e última de pontos altos. Ó, gente, essa forma de fazer o primeiro ponto, a emenda, fica muito discreto, ó. Até o lado avesso da peça fica bonito. Estão vendo? Então, volto aqui, no mesmo lugar, puxo. 1, 2. Agora, a gente vai fazer 5 pontos altos sozinho e o aumento no sexto ponto. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui no sexto, um aumento. Tá? Ó, sim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no sexto, eu faço 2 no mesmo lugar, que é o aumento. Assim, a gente vai fazer por toda a carreira, tá? Nos encontramos aqui no final. Cheguei aqui o final da carreira. Vou fazer aqui o meu ponto de aumento, né? Do primeiro ponto. Fecho com um ponto baixíssimo. E agora, ó, essa é a última carreira de ponto alto, certo?
Agora eu vou fazer aqui, no modelo original ela finaliza aqui. Não tem essa carreira que a gente vai fazer agora. Mas, na minha opinião, com a carreira de ponto baixo aqui na ponta, fica um acabamento mais bonito, certo? Só que nessa carreira eu achei que tá embabando um pouco. Se eu for continuar com aumentos, vai ficar todo embabado. E o segredo para esse trabalho ficar bonito é ele ficar bem retinho, né? Então, agora, na próxima carreira, não vai ter aumento nenhum, certo? É a última carreira de ponto baixo e não vai ter nenhum aumento. E fica perfeito, porque tá aqui uma, né, que eu até já fiz o acabamento dourado, ó. E fica perfeito, gente, fica perfeito. Deixa eu levantar aqui a câmera para vocês verem, ó. Tá? Então, vou fazer agora a carreira de ponto baixo e depois vou fazer com vocês esse detalhe dourado, certo? Aqui é a mesma coisa, que é até mais fácil. Não tem segredo nenhum, né? Eu trago a laçada para trás, volto no mesmo lugar, faço um ponto baixo. E agora é só seguir fazendo ponto baixo, tá? Não tem nenhum aumento. Não tem nenhum aumento. E eu sempre procuro fazer a carreira de ponto baixo com ponto um pouco mais folgado, tá, gente? Porque a gente tem a tendência a acochar muito o ponto quando a gente está fazendo ponto baixo. Então, é só isso, gente. A última carreira, a gente faz ela toda no ponto baixo, 1 para 1, sem nenhum aumento. A gente vai fazendo a sua aí, eu faço a minha aqui e a gente se encontra aqui no final para arrematar. Cheguei aqui no último ponto, ao final da carreira, né? A gente faz um ponto baixo, alonga a laçada, corta. E com uma agulha menor ou uma agulha de tapeceiro, você vem aqui, não aqui nesse primeiro não, você vem aqui, ó, nessa segunda aqui, laçadinha. Passa pelas duas alcinhas do ponto, e aí a gente vai entrar aqui, ó. Tá? Você vem aqui nessas duas alcinhas de trás. E puxa o fio. Como foi o fiozinho soltando aqui. Pronto. Só isso. Fica perfeito, né? Eu aconselho que você deixe assim um tempinho ele assim paradinho para os pontos se ajustarem, né? Todo trabalho que eu faço eu deixo assim o crochê descansar ali um pouquinho, né? Para poder se ajustar. Então vou arrematar aqui, ó, da mesma forma que a gente faz ali no meio, da mesma forma que eu arrematei aquela peça pequena. Se você tiver outra forma melhor de fazer, você faz aí, tá? Essa é a minha forma de fazer, certo? E se você tiver uma forma melhor e quiser me passar a dica, eu aceito. Certo? E aí eu vou escondendo o fio por alguns pontos, né? Passo o fio aqui por alguns pontos, coloco um pouquinho de cola aqui e corto, tá? Aqui no meio, a mesma coisa, certo? Então, gente, olha, se você for fazer o seu trilho de mesa cru, né? Então, aqui ele já tá no ponto de você seguir pro próximo passo, que é a costura, né?
emendar as pecinhas pequenas aqui, fazer a costura. Mas a minha cliente pediu o detalhe dourado e eu vou fazer aqui com vocês, tá? E o meu fio Encanto. Da mesma forma que eu fiz o detalhe naquela outra pecinha pequena, nessa aqui, né? Vai ser do mesmo jeito, só que eu vou fazer em duas carreiras. Uma aqui, ó, nessa partezinha aqui do ponto, e a outra aqui na ponta, mas é aqui, ó. Não é aqui pegando só a alcinha de trás, não, tá? Pegando as duas alças, certo? Você entra aqui em qualquer parte, puxa aqui, segura aqui, né, aqui embaixo, uma pontinha, aqui, ó, tá? Você segura aqui, e aí vai só fazendo pontos baixíssimos. Agora já pode soltar a pontinha que você segurou no começo. Aí só fazendo isso aqui. Tá? Cuidado para não apertar demais, certo? E aí segue por toda a volta fazendo isso aqui. Então aqui, meninas, ó, já fiz a primeira carreira e vou terminar aqui com vocês a segunda carreira, ó. E eu estou fazendo aqui, pegando as duas alcinhas, tá? Por cima do trabalho. Chegou aqui na última. É muito simples esse acabamento. Da mesma forma como eu fiz o desse aqui. Uma agulha de tapeceiro. Passo aqui por baixo. E agora aqui dentro de onde saiu o ponto, né? Só tem que ter um cuidadinho aqui pra gente não sair no meio do ponto e não desfiar o fio, né? Ó, como fica perfeito o acabamento. Aí aqui atrás você cola. Aqui atrás a gente passa um pouquinho de cola aqui, dá um nozinho e passa os pontos aqui por dentro, corta e cola, certo? Então, amores, terminei aqui, tá? A bola grande, olha como ficou. Olha aqui, é do lado avesso. Fica muito lindo, ó. O acabamento fica imperceptível, né?